Olá, é bom ter você de volta. E vamos então para o terceiro vídeo dessa série relativa ao pensionamento pago em parcela única e suas repercussões para esse cálculo. Somente temos então que lembrar que o parágrafo único do artigo 950 do Código Civil prevê que o prejudicado, se preferir, poderá exigir que a indenização seja arbitrada e paga de uma só vez, ou seja, quando, conforme o caput do artigo 950, a ofensa ou a lesão resultado e efeito pelo qual o ofendido não possa exercer seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização incluirá a pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou. Então, nesse caso, o parágrafo único preveria essa possibilidade do credor, do prejudicado, exigir o pagamento em uma só parcela. E então a identificação desse arbitramento e essa determinação do pagamento em uma só vez é o tema controvertido nesse caso e explicitado nos julgamentos que veremos a seguir. O primeiro deles, que reflete o entendimento do TST, é o recurso revista 20.553, dígito 67, de 2013, no qual se confirma de que, a despeito de o parágrafo único do artigo 950 do Código Civil remeter ao prejudicado a possibilidade de optar pelo pagamento da indenização em prestação única, o magistrado é que ainda tem a prerrogativa de, à luz dos princípios do convencimento motivado e da razoabilidade, além de outros fatores relevantes que reclamam o caso concreto, estabelecer a forma de quitação da pensão arbitrada, sim, prestação única ou mensal. E também se confirma que a determinação do pagamento em parcela única não afronta o caput do artigo 950 do Código Civil. Então, o entendimento que se consolida o que se expressa nesse julgado é de que essa previsão do parágrafo único do artigo 950, ela se limita a atribuir ao magistrado a prerrogativa de determinar esse pagamento em parcela única ou em prestações mensais. Ou seja, ainda que o texto da lei trate de que o prejudicado pode exigir esse pagamento, trata-se da possibilidade de realizar esse pedido. A determinação concreta caberá ao magistrado. No recurso de revista 2541, dígito 86 de 2006, o que se tem é o começo dessa definição acerca da necessidade de não corresponder o pagamento em parcela única à simples multiplicação do valor do pensionamento pelo tempo de pensionamento. Assim, na ementa desse julgado se tem que a redução do valor da indenização, quando exercitada a faculdade da pretensão do pagamento em parcela única, inscrita no parágrafo único do artigo 950 do Código Civil, não denota ofensa direta e literal ao seu caput, na medida em que não são idênticas nem equivalentes às formas de adimplemento da obrigação resultante de ato ilícito, vinculado ao acidente de trabalho, envolvendo o pagamento de pensão mensal vitalícia, ou seja, em montante percentual equivalente ao valor do trabalho para o qual se inabilitou o operário, ou pagamento em forma única e instantânea dessa mesma indenização, em regra arbitrada com base na expectativa de vida futura do trabalhador e no valor correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou o trabalhador ou da depreciação por ele sofrida. E esse caso continua no próximo slide. Assim, continuando nesse mesmo julgamento do RR 2541, se tem que, considerando que a trabalhadora aposentou-se em 2002 aos 36 anos de idade, percebendo a remuneração mensal no importe de R$ 1.355,71 e multiplicando o tempo estimado de sobrevida de 40 anos, tem-se um importe de cerca de R$ 650 mil. Aplicando-se o redutor na base 30%, em razão do pagamento em parcela única, totaliza-se a condenação a títulos de danos materiais em cerca de R$ 455 mil. A consideração que tem que ser feita aqui é que algumas decisões optam pela adoção de um mero redutor, ou seja, simplesmente aplica-se um percentual e se diminui dessa multiplicação. Como nós vimos nos vídeos anteriores, uma das formas de se calcular esse pensionamento seria simplesmente a multiplicação do valor do pensionamento estipulado, o tempo de sobrevida estimado, e finalmente se chegaria a um determinado valor. Nós vimos que essa simples multiplicação pode gerar algumas distorções.
para tentar evitar esse tipo de situação, uma das soluções empregadas pelo TST e também pelos demais tribunais é a aplicação desse redutor correspondente a esse pagamento de parcela única. A circunstância, como foi aferida, é que esse percentual nem sempre é tão precisamente fundamentado ou ainda poderia encontrar alguma repercussão em fórmulas matemáticas ou algum cálculo precisamente matemático. Como um exemplo, se considerarmos esse tipo de pensionamento e esse período de pensionamento, ou seja, uma pensão mensal de R$ 1.355, pagas durante 40 anos, ou seja, 480 meses, se considerarmos a fórmula do valor presente com retirados, seria suficiente ou seria equivalente a esse valor total de R$ 650 mil, o valor aproximado de R$ 250 mil, ou seja, mesmo os R$ 450 mil atribuídos nesse julgado, seria uma relativa distorção se aplicássemos uma fórmula matemática, uma fórmula de matemática financeira, que traz a valor presente esses R$ 650 mil. Nesses embargos 22, 30, dígito 18 de 2011, se começa a ver também a possibilidade de aplicação de um índice a partir de um determinado capital para se apurar o valor que corresponderá a essa parcela única. Então, nesses julgados, tem que o valor da indenização por dano material relativo à pensão mensal em face da redução da capacidade para o trabalho para o pagamento em parcela única não deve corresponder à somatória dos valores das pensões mensais a que faria juízo empregado, de modo a não ocasionar o seu enriquecimento sem causa. Também não pode ser arbitrado em quantia que onere indevidamente o devedor, que terá de dispor de quantia pecuniária vultosa de uma só vez. Deve corresponder, assim, a valor que, uma vez aplicado financeiramente, lhe renda por mês o quanto aproximado da pensão devida. Num outro caso que reproduz esse entendimento é o recurso de revista 525, dígito 49 de 2010, no qual se tem que o valor total a ser considerado no quanto indenizatório referente aos danos materiais decorrentes da redução da capacidade laborativa, oriundo de doença ocupacional, quando arbitrado o pagamento em parcela única, deve ser aquele que, quando aplicado financeiramente, utilizando-se o índice de juros oficiais do rendimento da caderneta de poupança, se obtiver um rendimento equivalente à pensão mensal que a parte eventualmente receberia se fosse arbitrada a indenização a ser quitada mês a mês, sob pena de enriquecimento sem causa do empregado. Não se cogita necessariamente da aplicação de um índice percentual fixo como redutor do montante indenizatório, mas o que deve ser feito é uma análise proporcional do caso, referente ao valor antecipado, quando pago em parcela única. Aqui, vindo do final para o começo, pode-se detectar até inicialmente alguma divergência jurisprudencial dentro do próprio TST, ou seja, alguns julgados entendem que deve-se aplicar o redutor e nesse caso aqui se tem entendimento de que não deve se aplicar um redutor, mas deve ser feita uma análise proporcional de cada caso. Nessa circunstância e, consequentemente, adota essa regra, como vista no julgado anterior, de que se utilize ou se encontre um capital a partir do qual a incidência dos juros relativos ao rendimento da poupança gerassem um rendimento equivalente ao valor da pensão mensal. É certo que toda essa demonstração, quando se expressa em prosa, fica bastante extensa e às vezes difícil de acompanhar. Mas essencialmente o que esse julgado e o julgado anterior refletem é o entendimento de algumas turmas de que essa parcela única correspondente ao parágrafo único do artigo 950 deve ser alcançada a partir desse cálculo. Encontra-se um capital a partir do qual a aplicação do índice de correção da poupança gere o montante equivalente à pensão mensal. Foi outro cálculo que também nós mostramos nos vídeos anteriores e que também gera alguma distorção em vista do capital que seria efetivamente necessário se simplesmente atentados às regras de matemática financeira. O certo é que esse caso reflete a outra posição que vem sendo correntemente adotada no TST, no sentido de que não se aplica um redutor propriamente dito.
mas se deve alcançar esse cálculo alternativo. Verifica-se um capital que seria suficiente para, a partir do índice de correção da caderneta de poupança, alcançar o valor equivalente à pensão mensal. A divergência que isso gera é aquela circunstância de que esse cálculo não considera o período de pensionamento, ou seja, como vimos nos exemplos que oferecemos no vídeo anterior, tanto seja um pensionamento por 10 anos, 20 anos ou 30 anos, ou qualquer que seja o período de pensionamento, essa fórmula gera um valor fixo. Ou seja, um pensionamento de 10 anos gera um valor, o pensionamento de 20 anos gera o mesmo valor e o pensionamento de 30 anos gera o mesmo valor. E isso, qualquer período que se qualifica entre esses marcos, se terá um valor constante, o que aparentemente gera alguma incongruência na ideia de reparação específica, ou mesmo de quebra da regra antisonômica. Nesse caso, no recurso de revista 24.173, dígito 53 de 2015, o que você tem é um tema que não é tão corrente, mas que eventualmente também vai ser objeto de exame pelo TST, mas é a pretensão de que se aplicasse os juros de mora de 1% quando fosse se fazer a estimativa do capital necessário para o pagamento em parcela única do pensionamento. Assim, na ementa desse julgado se tem que não há falar na aplicação de juros de mora de 1% ao mês, nos termos do artigo 139, parágrafo 1º da Lei 8.177. No caso, a taxa de juros aplicada visa alcançar um valor de pensionamento em parcela única, que gere rendimentos mensais equivalentes à renda que a vítima deixou de oferir, e não a penar o devedor por atraso no cumprimento da obrigação. O que você tem aqui, na verdade, foi a aplicação daqueles cálculos que vimos anteriormente, ou seja, se estipula um capital total que, a partir da aplicação de uma determinada taxa, pudesse gerar o equivalente à parcela mensal de pensionamento. A pretensão da parte era que se utilizasse o 1% correspondente aos juros de mora incidentes sobre os créditos trabalhistas. A anotação que você tem que fazer nesse caso é de que, considerando uma taxa de juros maior, o valor presente é menor, ou seja, há uma correlação invertida ou uma correlação negativa. Por exemplo, como vimos, apesar de os cálculos habitualmente utilizarem 1,5%, o fator de remuneração das cadernetas de poupança para depósitos atuais é menor. Utilizando os cálculos que nós vimos no vídeo anterior, a utilização de uma taxa menor vai gerar um valor presente maior, porque as correções são perceptivelmente menores e, consequentemente, deve-se iniciar de um capital maior. Nessa circunstância, apesar desse ser um caso bastante específico, que não houve grande reprodução em julgamentos subsequentes, mas é certo que a opção do TST é realmente por essa taxa de 0,5%. Se essa taxa de 0,5% é adequada ou ainda, consequentemente, corresponde à correção presente da caderneta de poupança, é questão a se discutir. O certo é que o TST já teve a oportunidade de se manifestar acerca desse tema específico, ou seja, da pretensão de que se aplicasse a taxa de 1% ao mês, correspondente ao juro de mora legalmente previsto para os créditos trabalhistas. E um outro elemento lateral, que às vezes passa despercebido em qualquer das duas circunstâncias, ou seja, do pagamento de parcelas mensais ou em parcela única, é a identificação do termo final. Deve-se ter em conta que a expectativa de vida ao nascer é diferente da expectativa de sobrevida, ou seja, uma criança ao nascer tem uma expectativa de vida calculada pelo IBGE, que corresponde a pouco mais de 70 anos para homens e mulheres. Entretanto, a essa expectativa de sobrevida corresponde à expectativa de vida daquela pessoa ao completar determinada idade, ou seja, conforme se progride na idade, por vezes a soma da expectativa de sobrevida com o tempo já vivido é maior mesmo que a expectativa de vida ao nascer. Consequentemente, nesse RR 1.157.300 de 2009, se tem uma dessas hipóteses em que se foi reconhecida a utilização como marco final da expectativa de sobrevida. Então, nesse caso, o trabalhador tinha 33 anos ao tempo do acidente e a expectativa de sobrevida, no caso,
seriam mais 40 anos de idade, ou seja, chegando a 73 anos, um pouco maior do que a expectativa de vida ao nascer. Esse aspecto é relativamente lateral, mas por vezes é desconsiderado. Simplesmente se utiliza o termo fixo aos 65 anos de idade, que seria o equivalente à data de aposentadoria em geral dos trabalhadores, ou uma outra data, às vezes relacionada simplesmente à expectativa de vida ao nascer. Espero que tenha ficado claro o que vem a ser essa expectativa de sobrevida, ou seja, é a expectativa de vida considerando a idade efetivamente verificada para uma determinada pessoa. Então esse foi o vídeo que vai ser o vídeo que finaliza essa série a respeito do pensionamento a ser pago em parcela única. A nossa ideia não é dizer que qualquer das fórmulas utilizadas venha a ser a mais correta. Qualquer dessas alternativas pode ser considerada como válida, desde que adequadamente fundamentada. Nossa intenção aqui foi demonstrar de que há fórmulas objetivas na matemática financeira que expressam valores mais condizentes com a realidade ou com a intenção de se alcançar um capital necessário e correspondente ao valor do pensionamento deferido a determinado trabalhador. Provavelmente nós voltaremos a esse tema, mas se tiver ficado alguma dúvida, algum aspecto que você julgue interessante que nós aprofundemos, deixe indicado nos comentários e trataremos disso em vídeos subsequentes. Eu agradeço a atenção e nos vemos no próximo vídeo. Até mais.